Bíblia fala lá no livro de Josué, capítulo 6, né, que fala sobre a queda dessa muralha, a caída dela. Caiu, essa muralha desabou. Como que ela desabou? Através da atitude. O povo de Deus marchou, o povo de Deus se levantou, o povo de Deus obedeceu, né? Então, essa muralha hoje, de repente você fala, mas o que tem a ver essa história com a minha vida? O que tem a ver esse acontecimento comigo hoje? Tem tudo a ver porque nos dias de hoje, espiritualmente, falando pelo lado espiritual, a pessoa não consegue ultrapassar, não tem forças, não tem condição econômica, não tem nenhum tipo às vezes, de reação, como reagir diante de uma situação dessa. O que fazer diante de um caso familiar que saiu do controle, por exemplo? O que fazer? O que fazer diante de uma pessoa que está sendo oprimida, né, ou até mesmo vítima de uma depressão, que os remédios que ela toma pioraram a situação, porque piorou por quê? Porque o nosso corpo jamais ele tem, na verdade, condições de lidar com química. A química no corpo humano é prejudicial. O médico sabe disso, a ciência sabe disso. É prejudicial. Tem pessoas que não morreram de uma determinada doença e morreram porque o próprio rins dela foi afetado pelos remédios. Pelos remédios. Detonaram os rins dela. Tanto remédio que acabou com o estômago dela, né? Acabou com a vida dela. Tem pessoas que, enfim. Então, de repente, você está vivendo assim, enfrentando essa grande muralha de uma situação no seu relacionamento, que você até procurou a bruxaria, você procurou fazer uma mandinga, um feitiço para aquela pessoa, né? Eu estava ouvindo um casal ontem aqui falando que eles se separaram e ela fez uma macumba para ele morrer. Para ele morrer. Se divorciaram, cada um foi para um lado, já tinha um filhinho novinho já, né? O filho mais velho, era um bebê na época, eles se separaram e, por uma obra de um milagre, eles voltaram e casaram depois que ela conheceu a palavra de Deus e ele também. Mas foram vítimas de bruxaria, de ódio, né? O ódio entrou para destruí-los, o ódio entrou para acabar. E de repente você está lidando com uma situação parecida como essa, ou pior do que essa. Ou pior do que essa. O que fazer? Deus teve o poder, está nos mostrando que pela sua palavra, Ele fez aquela grande muralha. Está escrito que Jericó, inclusive os arqueólogos sabem muito bem. Se você chegar lá, ou quem já esteve lá em Jericó, vê as escavações. E tem as provas que ali havia realmente uma grande fortaleza. E caiu por terra, pelo poder de Deus. Jericó estava rigorosamente fechada. Olha a palavra rigorosamente. Ou seja, impossível a força humana ultrapassar aqueles muros. Não havia tanque de guerra naquela época, não havia dinamite. Pelas condições das ferramentas naquela época, não havia nenhuma condição de alguém ultrapassar aqueles muros, aquela fortaleza. Só algo muito maior. De repente você está vendo uma situação que você já gastou dinheiro, você já fez promessa, você já brigou, já discutiu, já fez macumba, não resolveu. A muralha está aí. Está aí dentro de casa. A cocaína, o álcool, né? O marido dormindo fora de casa, o filho que não fala com você, não fala. Você fala e ele não responde. Você já tentou se reconciliar, ele se afastou. Isso é uma muralha. A muralha de um câncer. A muralha de se viver infeliz. Infeliz. A pessoa tem dinheiro, trabalha, tem saúde, tem família, mas ela não entende porque ela não tem paz. Ela não tem paz. As pessoas, mas como é que pode? Você tem uma família, você tem, sua casa não falta nada, seu marido lhe dá de tudo, você viaja para onde você quer, você tem o que você precisa, você tem fartura, e a pessoa sente
aquele mal que ela não consegue dormir à noite e toma calmantes. E o médico diz, toma que você vai dormir e você não está dormindo. Você fala, pô, mas será que o médico é fraco? E você já trocou de 4, 5 médicos. E alguém, não, procura um especialista. O doutor fulano é o melhor que só atende pessoas de alto nível, pessoas de classe média alta. Só uma consulta você vai pagar ali R$800. Ele é muito bom. E ele é bom realmente. Ele é bom, mas Deus é maravilhoso. Deus é maior do que tudo. Jesus é o médico dos médicos. E você fala, poxa, eu pago tão caro esses exames, mas não deu em nada. Não é que o médico fracassou, mas a muralha, esse tipo de muralha, só através do poder de Deus e da fé, da oração,